Aqui o inferno vai atacar os humanos. Os humanos não têm armas angelicais e não esperam o ataque. Antes do ataque, os demônios se preparam. Um exército é feito no inferno, composto por demônios nascidos no inferno e as legiões demoníacas. Mas não por pecadores, já que eles ainda estão presos ao anel do orgulho. As fábricas do inferno passam a produzir armamentos mais padronizados e blindados, navios e aeronaves. Mas por mais que os equipamentos deles aqui sejam melhores que no primeiro cenário, eles ainda não são tão bons quanto os dos humanos. A logística do inferno também foi preparada e agora eles estão prontos. Os demônios atacam com cada pecado liderando seus próprios exércitos, surgindo nas maiores cidades do mundo. Nessa fase inicial, os demônios avançam praticamente sem resistência. Forças policiais tentam resistir, mas não conseguem e são derrotados. Os humanos entram em pânico sem saber o que está acontecendo e assim se segue pelos primeiros dias. Logo, os humanos se mobilizam e militares e equipamentos passam a ir enfrentar esse novo inimigo, e combates se iniciam. Finalmente, os humanos passam a barrar o avanço infernal. A resposta rápida dos humanos foi um fator primordial e decisivo para isso. Os líderes humanos decidem unir laços ou ao menos deixar suas diferenças de lado em nome de acabar com o inimigo em comum. Lembre-se que nesse cenário, considera a Terra e o Inferno unidos em suas causas. Por mais que os humanos estivessem aterrorizados no início, logo a moral deles cresce a ver que seus equipamentos são melhores e que eles são mais organizados e experientes que seus inimigos, além de que a maioria deles morreram para seus disparos. Os humanos passam a fazer uma guerra de guerrilha em certos pontos contra seus inimigos, mas hesitam em usar armas químicas, já que, após essa guerra, a gente ainda quer ter um planeta para morar. Apesar disso, armas químicas ainda são usadas algumas vezes, como na Primeira Guerra Mundial, o que novamente causa grande terror aos demônios. Lentamente, os humanos passam a empurrar os demônios de volta para onde vieram. E como a IMP mostrou que não sabiam nem o que é o Natal, eu tenho certeza de que os infernais cometeriam o pior erro que um exército poderia cometer. Algo impensável e basicamente suicídio. Invadir a Rússia no inverno. Além disso, algo que seria basicamente suicídio para eles seria invadir a Amazônia. Se exércitos profissionais já sofreriam nesse terreno que é considerado quase impossível de se invadir, imagina eles. E caso invadissem, os combatentes de selva brasileiros iriam lutar em casa e iriam mostrar de novo por que são chamados assim. Aqui é a mesma coisa que aconteceu no primeiro cenário com os demônios infestadores, a capacidade dos Goetia de se mover por portais e demônios disfarçados se repete, com isso causando problemas iniciais, mas humanos se adaptam da mesma forma. Porém, as armas humanas que nesse cenário não são angelicais, não matam Goetias e pecados, e os humanos iriam perceber isso. Pode até os ferir e tirar de combate por um tempo, mas não iria os matar. Mas eu acho que existe sim uma forma dos humanos neutralizarem os Goetias. Eu deixo aqui vocês, sim, vocês dizerem se isso funcionaria. Como vimos em Buscadores da Verdade, químicos humanos são eficazes em demônios. Então os Goetias poderiam ser abatidos por caças, tanques, artilharia ou forças de operações especiais. E como não morreriam e iriam regenerar cedo ou tarde, os humanos poderiam dopar os Goetias e os deixar inconscientes, tipo um coma induzido. Além disso, os Goetias e os pecados são poucos e não podem lutar no mundo todo e todo momento. Além de que novamente eles têm que liderar e coordenar essa guerra, então não podem estar em combate sempre. Por mais que os pecados possam ser devastadores e mudar campos de batalhas inteiros, eles não podem estar em lugar todo o tempo e em todo lugar. Os humanos passam a empurrar cada vez mais e mais os demônios, atacar suas cadeias logísticas melhor do que os demônios atacam as deles, empurrando demônios cada vez mais e mais. Os combates aéreos se seguem. Novamente, a vantagem aérea é principalmente dos humanos. Nos mares, os humanos ainda lutam e novamente se demonstram devastadores. Algo que seria um grande empecilho para as forças infernais é que eles não teriam acesso aos nossos satélites. Já nós poderíamos usar nossos satélites para saber exatamente onde eles estão ou o que estão planejando. Isso tudo podendo fazer com que os demônios vejam que não daria para sustentar essa guerra direito e recuando para o inferno ao ver que suas tropas não aguentariam. Mas aqui eu deixo para vocês decidirem se isso funcionaria. Nesse cenário, quem venceria? Os humanos ou os demônios? A tática de dopar os Goetias funcionaria? Os demônios recuariam ao ver que os humanos estavam tomando cada vez mais a vantagem e que seus exércitos não iriam aguentar? Me digam nos comentários. Inclusive, sim, eu vou abrir uma enquete na comunidade para vocês me dizerem quem venceria. Na minha opinião, novamente, quem tem mais chance de vencer é a humanidade. Mas dependeriam dessas táticas darem certo ou de outras táticas. Mas dependeriam delas darem certo. E por isso eu deixei aberto se daria certo ou não para que vocês possam me dizer. E como eu disse, eu vou abrir uma enquete na comunidade para que vocês me digam. Apesar das percas do lado humano terem sido devastadoras, principalmente no início da guerra, sendo principalmente compostas por civis,
Ainda assim, creio que a maior chance de vitória é da humanidade. Creio que os humanos iriam virar o jogo e iriam conseguir se sobressair sobre esse inimigo. Mas a coisa mais impressionante nesse cenário é que a França não se renderia e a Itália não mudou de lado. Por favor, me diz que alguém entendeu essa piada. No fim, a humanidade vence. Os demônios são fortes, sem dúvida, mas seu poder está muito centralizado e concentrado em poucos. Se somarmos Goetia, Pecados e Overlords, dá menos de 300 demônios. Todos sem experiência em guerras, sem saber liderar suas tropas e indisciplinados. Já os humanos são profissionais em guerra e sabem muito bem como fazê-la. E por isso os humanos vencem. A combinação de disciplina, organização, equipamentos, logística e experiência se mostrou funcionar muito bem. Os demônios eram poderosos, eram um inimigo nunca visto antes. Mas, no fim, a voz da experiência falou mais alto. Os humanos venceram e tiveram uma vitória devastadora sobre o inferno. Mas aqui vai um pequeno extra. E se os humanos no primeiro cenário não tivessem armas angelicais e no segundo eles tivessem? No primeiro eu creio que os humanos perderiam. Se os humanos aparecessem no Anel do Orgulho, eles provavelmente perderiam, pois não conseguiram eliminar Lúcifer com armas convencionais, e mesmo que ele de alguma forma não intervisse, os humanos logo veriam que não dá para lidar com inimigos infinitos, no caso dos pecadores. Eles iam matar os pecadores, mas eles iam voltar, os humanos iam perceber isso e falar, não dá para lidar com essa merda, e iriam embora. E mesmo se eles surgissem outros anéis e conseguissem conquistar eles ainda assim não conseguiriam lidar com os Goetias, os pecados, e novamente não conseguiriam invadir o Anel do Orgulho por novamente inimigos infinitos. Não dá pra lidar com uma bucha de cão infinita. Mas se eles descobrissem das armas angelicais, eles poderiam ter uma chance de realmente acabar com Goetias e pecados. Mas, novamente, eu considero que nesse cenário a humanidade tem mais chance de derrota. Pois se não descobrirem das armas angelicais, eles poderiam conquistar o inferno inteiro, mas não conseguiriam o Anel do Orgulho por eles estarem infestados de pecadores. E novamente, não conseguiriam acabar com os pecados e Goetias permanentemente. Então, nesse cenário, eu considero que a maior chance de derrota é da humanidade. Já no segundo cenário, se os humanos tivessem arma angelical, aconteceria tudo o que aconteceu, só que ainda mais rápido. E os humanos venceriam, é claro. Mas também há outros cenários. Os humanos poderiam fazer um bombardeio termonuclear nunca visto antes no inferno, bombardeando todos os anéis com dezenas de bombas termonucleares. Para vocês terem uma ideia, as bombas termonucleares modernas são milhares de vezes mais fortes que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, considerando o tamanho de Pentagram City, se uma bomba dessas caísse lá, não sobraria nem pó. Os humanos também poderiam lançar doenças secretamente no inferno, doenças criadas em laboratório feitas para serem devastadoras, já que sabemos que os demônios Hellborns são suscetíveis a doenças humanas. Então isso poderia dizimar a maioria da população de Hellborns com uma pandemia. Não mataria os pecados, os pecadores e Goetias, mas iria os enfraquecer, deixando a invasão ainda mais fácil. Mas nesse cenário eu queria treta, então não considerei isso. Mas no fim, lembre-se, isso é um cenário irrealista. Pois nessa guerra, os humanos desenvolveriam novas tecnologias. Talvez veríamos os primeiros caças de sexta geração, novos tanques, tecnologias, surgimentos de novas ciências estudando demônios e sua natureza. Os humanos provavelmente criariam novas armas poucos convencionais. Considerando que já tentamos fazer tanques planadores, isso não seria surpresa. E adivinha de onde essa ideia veio? Exato, da União Soviética! Além disso, eu não considerei o alistamento militar dos humanos, que aumentaria ainda mais os seus números. E principalmente o caos que seria entre os Goetias quando um Goetia caísse. Haveria uma guerra silenciosa para ver quem herdaria seu poder e suas legiões. Tramas e brigas internas aconteceriam e só atrapalhariam o inferno. Enquanto isso, os humanos têm uma cadeia de comando bem estruturada. Se um oficial de alto escalão morresse, haveria alguém para ocupar o lugar. E se esse alguém morresse, haveria outro, e assim por diante. Não só isso, mas haveria intervenção do céu, seja para um lado ou para acontecer uma paz entre os dois. Eu não considerei os humanos com as tecnologias do Hellaverse, e os humanos do Hellaverse se provaram capazes de construírem máquinas capazes de rejuvenescer ou envelhecer rapidamente, trajes de combate extremamente avançados e um exército de clones. Então se os humanos usarem essas tecnologias, eles poderiam ter um exército de soldados profissionais de elite clonados, tipo Star Wars, trajes extremamente poderosos e várias outras coisas. Imagina o que a gente poderia fazer com essas tecnologias. No segundo cenário nem faz sentido todos os pecados irem. Na verdade a maioria não iria nem querer isso. Belfagor estaria com preguiça, Beelzebub não ia gostar disso assim como Asmodeus, e Lúcifer não estaria nem um pouco interessado nisso. Mammon só veria isso como um desperdício de seu dinheiro, e Lúcifer provavelmente nem deixaria isso acontecer. Nem sequer faz sentido os Goetias participarem de combate, já que eles seriam líderes não combatentes. Mas considerando que eles são tão poderosos e seu poder seria necessário, isso poderia sim acontecer. Nessa guerra se sairia melhor quem se adaptasse mais. Se os demônios não se adaptassem bem, a vitória dos humanos seria ainda mais fácil.
Já se os humanos não se adaptassem bem, poderiam perder. Então, um cenário de uma guerra entre esses dois lados é repleto de ICs. Por isso, eu disse que a maior chance de vitória fica para a humanidade, pois nessa guerra há muitas variáveis. Existe sim a chance de perdermos, mas creio que a chance de vencermos é maior. Esse vídeo foi feito quando temos apenas a segunda temporada de Rasmetel e Helluva Boss, então no futuro pode sim sair coisas que provem que eu estou errado, como mostrar que os pecados são muito mais poderosos do que parecem, mesmo que eu creio que um tiro de tanque angelical bem dado no peito mata qualquer pecado. Enfim, esse foi o vídeo, e o especial de 1000 inscritos que tá saindo enquanto eu tô pelo menos com 1500, enfim, esse vídeo demorou pra sair. Mas pessoal, eu peço, não me taquem hate por isso. Só porque eu disse que o inferno perde pro exército humano. Não me taquem hate. Não ameacem esquartejar minha família. Se vocês discordam, deixem nos comentários. Eu leio todos. Então deixem nos comentários. Fala o que vocês acham. Se vocês discordam, concordam. Eu leio todos os comentários. Enfim, gente, muito obrigado pelos 1000 inscritos. Na verdade, 1500 quando eu tô gravando isso. Mas muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. Obrigado por gostarem do meu conteúdo e que Deus abençoe todos vocês. Não provoque uma guerra entre dois mundos e causem bilhões de mortes. E adeus.